Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV ou pela internet. O Informe SP está no ar. A Alesp, por meio do mandato do deputado Felipe Franco, promoveu o prêmio A Força do Esporte. Quem acompanhou o evento e fala com a gente ao vivo é a repórter Marcela Vasconcelos. Boa noite, Marcela. Boa noite para você, Jeremias Gomes, e para você que está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo. Essa é a primeira edição do Prêmio A Força do Esporte, realizado aqui no auditório Teotônio Vilela, da Alesp. Um pouquinho mais cedo, o deputado conversou com a gente e falou sobre a importância dessa iniciativa, que visa reconhecer aí diversas personalidades, não só atletas, mas também líderes e outras pessoas que acabam influenciando a força do esporte, de fato, acontecer aqui no estado. O deputado também conversou com a gente, falou de algumas iniciativas legislativas que estão sendo tomadas aí nos últimos anos através do mandato dele, com leis que acabam influenciando e auxiliando os esportistas, já que eles enfrentam muitas dificuldades para poder, de fato, viver aí a profissão. Por aqui, não só atletas, enfim, atletas de alto rendimento foram homenageados, mas também pessoas ali que acabam influenciando, inclusive, as práticas esportivas em comunidades como uma forma de desenvolvimento social. Algumas personalidades, como eu disse, foram aí agraciadas. Entre elas, a gente conversou também mais cedo com o Kleber Clímaco, ele que é policial militar, se acidentou há cerca de 3 anos e é um exemplo aí de prática esportiva que está sendo continuada apesar da deficiência que ele tem aí enfrentado e vivido. Essa e outras histórias você vai conhecer ao longo da nossa reportagem que a gente está preparando para poder exibir aqui na Rede Alesp ao longo dos nossos informes. Jeremias, eu volto com você. Obrigado, Marcela. E amanhã é comemorado o Dia Mundial da Justiça Social. E para celebrar a data, o Instituto Nelson Williams promove o evento Diálogos Cidadaniar, que debate temas importantes sobre cidadania e também direitos humanos. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Doroche. Exatamente, um dia muito importante, 20 de fevereiro, com um evento também muito importante que marca o Dia Mundial da Justiça Social. E a gente vai conversar agora com a Anne Williams, que é fundadora e presidente do Instituto Nelson Williams, que está à frente deste evento tão importante. Anne, obrigada por conversar conosco. Queria que você falasse um pouco deste evento e depois o papel do Instituto. Eu que agradeço a oportunidade, e o evento é um evento para sensibilizar e discutir com as lideranças da educação, inclusive realmente com quem está de fato na operação, no dia a dia da educação, decidindo as políticas, decidindo as pautas que vão ser prioritárias na educação brasileira, para que a gente entenda a importância de levar uma educação cidadã para essa juventude, para que eles entendam que a justiça social só vai acontecer de fato quando nós tivermos uma sociedade que conheça os seus direitos. Então, até pensando muito no trabalho do Instituto Nelson Williams, é um trabalho que acredita num Brasil e que não aceita no Brasil que desconheça os seus direitos. Um Brasil que a gente sensibilize, compreenda que essa transformação, essa justiça social vai acontecer quando a gente tiver educação e direito alinhados a uma transformação cidadã. Anne, quando vocês colocam esse debate tão importante, com especialistas tão importante, é para trazer para a sociedade esse tema, né? Que tem que ser debatido, a gente tem que valorizar a educação cada vez mais. A educação, ela é uma pauta extremamente importante. Então, quando a gente traz esses debates, é para que a gente sensibilize e pense como que a educação, ela vai de fato acontecer com mais compromisso. Então, a gente traz a educação para a cidadania porque ela vai refletir no compromisso também com a educação. A educação para a cidadania, ela nada mais é do que fortalecer esse exercício dessa cultura da legalidade. Um cidadão que vai conhecer os seus direitos e vai se reconhecer como cidadão de direitos. E, obviamente, ao longo disso, a gente fala de educação, a gente fala de saúde, a gente fala de diversos outros direitos que são fundamentais para a nossa sociedade. E quando a gente fala do trabalho do Instituto, queria que você explicasse um pouquinho para quem nos acompanha pela TV ou pela internet, a importância e como que surgiu a ideia do Instituto. O Instituto nasceu em 2017, trabalhando com educação e direito para a transformação social. A gente tem um trabalho com
a rede. Então, a gente trabalha ou com as organizações sociais parceiras ou com as escolas. Então, é um trabalho verdadeiramente em rede, onde o Instituto leva metodologias e investimentos para os territórios ao redor do Brasil. Então, a gente não está inserido apenas no estado de São Paulo. Nós estamos em todos os territórios onde a gente consiga articular com a rede local de educação para levar não só projetos, mas também levar as pautas, levar investimento, levar todo o interesse dessa política envolvida para que a gente traga um olhar sensível e realmente transformador para esses territórios. Nesse dia 20 é esse evento específico, mas a gente sabe que o Instituto, vocês já têm um trabalho intenso programado para o ano de 2025. Sim, esse ano a gente inicia uma parceria com o Instituto Federal do Pará, iniciando um projeto Compartilhando Direito, que é um projeto que só trabalha com essa sensibilização, com uma formação cidadã para a juventude, então levando conhecimentos sobre democracia, sobre cidadania, sobre políticas públicas, sobre acesso a esse exercício da cidadania de fato e outros temas que vão permear, vão ali conversar com o direito, inclusive o direito à sustentabilidade. Então são diversos temas que a gente leva para uma juventude que são temas novos, que eles ainda não conhecem, ainda não têm intimidade. Então esse é o grande desafio do Instituto em 2025. Vamos lançar, a gente tem nossa pesquisa para lançar, que é uma pesquisa só voltada para juventudes, a gente vai fazer o lançamento em breve, a gente compartilha, mas é um ano desafiador, mas é um ano de muito comprometimento social. Então eu espero que ao longo e ao final de 2025 a gente consiga olhar para todas as pautas que nós vamos levantar ao longo desse ano e a gente realmente tenha impacto. Anny, quem que pode se engajar, auxiliar nesse trabalho de vocês? No dia 20, neste evento, quem que pode participar? A sociedade está convidada num todo? Nós esgotamos os convites para o dia 20, mas a gente vai compartilhar as pílulas desse dia tão especial nas nossas redes, tanto no Instituto NW pelo Instagram, como no nosso LinkedIn, no nosso site, para que a gente consiga compartilhar esse conteúdo. Mas nós temos o nosso Guia Cidadaniar, que vai ser compartilhado no próximo mês, pensando que esse guia vai auxiliar tanto as organizações como a escola, como trabalhar o tema de educação cidadã dentro das suas organizações, auxiliando os professores, auxiliando os gestores, auxiliando toda essa rede, como que a gente trabalha esse tema. Porque é um tema bonito, mas é um tema que te exige aí uma sabedoria no trabalhar esse tema de fato no dia a dia. E é isso que a gente vai levar. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco na Rede Alesp. Obrigada a você e parabéns por levantar pautas tão importantes. Muito obrigada. A gente vai trazer as informações para vocês que acompanham a Rede Alesp, então fique ligado. E como a Anny falou, esgotaram para esse evento do dia 20, mas você vai poder acompanhar aí nas redes sociais do Instituto tudo o que aconteceu, tudo o que acontece por lá. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Priscila, pelas informações. E olha, os estoques de sangue em períodos de festas, a gente sabe que eles ficam insuficientes, né, para suprir a necessidade nos atendimentos de saúde. Os hemocentros precisam de doadores e em Ribeirão Preto, no interior do estado, a situação está bem crítica. Esse é um assunto que sempre está na programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E atenção agora para o interior do estado, especificamente para a cidade de Ribeirão Preto. O hemocentro de lá está necessitando e muito da doação de sangue das cidadãs e dos cidadãos ali do município. Gente, atenção para o tipo de sangue A negativo. Deveriam ter ali 33 bolsas, no mínimo, gente, do A negativo, mas apenas 9. Isso chama muito a atenção. Para o O negativo, deveriam ter, no mínimo, 15 bolsas, ou melhor, deveriam ter 67 bolsas, mas existem só 15 bolsas, gente. Olha só quanto precisa de sangue, então, ali no município de Ribeirão Preto e também nos municípios vizinhos. A Organização Mundial da Saúde considera ideal entre 3 a 5% de doadores para a população, número que não é alcançado aqui no nosso país, gente. E aí também chama a atenção a quantidade de sangue raro, né, que é o tipo B e AB também, gente. E aí a gente precisa chamar cada vez mais a atenção da população do nosso estado, especificamente lá para Ribeirão Preto.
Uma das estratégias para gerenciar a distribuição do sangue disponível em São Paulo, gente, é um monitoramento contínuo das ações por meio do painel centralizado, então, que opera 24 horas, dizem os médicos, que estão na captura, ou melhor, chamando a atenção da população para que sejam doadores. Além disso, gente, é importante a integração dos hemocentros. Lá em Ribeirão Preto, são mais ou menos 230 cidades atendidas também pelo hemocentro ali da cidade. Então, quanto mais a gente chamar a atenção da população em relação a esse assunto, mais doadores teremos. E ainda mais agora nesse tempo de festas, né? Vai começar agora o pré-carnaval, depois vem o carnaval, o pós-carnaval, e a gente sabe da quantidade de sangue necessitada pela população ali do interior, e chamando atenção também para a capital do estado e as demais cidades aqui na Grande São Paulo. Ou seja, vamos doar sangue. Obrigado, Arthur. E foi realizada uma audiência pública aqui na Lesp para debater a educação especial e inclusiva como política de Estado. A proposta é ter um profissional especializado no atendimento às crianças com deficiência, para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem e na inclusão dos estudantes. Esta política é voltada tanto para as escolas estaduais quanto para as universidades públicas. Nesse momento, o que está acontecendo no estado de São Paulo é que, para ter esse profissional, as famílias têm que entrar com ação judicial. Conseguem, em certa medida, mas e aquelas que não conseguem porque não tem dinheiro para pagar o advogado? Nós queremos que esse profissional ele tenha formação e que também seja contratado, né, pelo Estado e não por terceirizadas, porque esse é um risco que a gente corre, né, quando a gente discute educação pública no estado de São Paulo. Compareceram os representantes do Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Educação, Defensoria Pública e universidades públicas. O diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do Ministério da Educação, Alexandre Mapurunga, ressalta essa relação com o estado de São Paulo no aperfeiçoamento das legislações inclusivas. Nós temos feito nos últimos 2 anos as perspectivas de ações que nós pretendemos trabalhar em 2025, né, como a Rede Nacional de Educação Inclusiva, né, os observatórios da educação inclusiva e também os investimentos que temos feito, tanto em formação para professores do atendimento educacional especializados, professores regentes e diretores de escolas públicas, como também os investimentos nas salas de recurso multifuncional que a gente trouxe daqui para o estado de São Paulo. Ana Paula Oliveira, consultora de projetos de inclusão e educação especial da Secretaria Estadual de Educação, reforça os projetos já existentes em São Paulo e o comprometimento em ampliar este debate. A gente entende que sim, é responsabilidade do professor regente esse processo de desenvolvimento pedagógico, e a gente sabe que esse docente ele precisa estar preparado, né? Então o investimento de 135 milhões da Secretaria ao longo de 2025 é justamente para que a gente possa preparar cada vez mais esse capacete humano, que é tão importante na vida dos nossos estudantes e é capaz de transformar de fato a experiência deles na escola, o aprendizado, o crescimento não só pedagógico, mas também como ser humano. O desenvolvimento de um documento oficial será realizado e apresentado aos órgãos estadual e nacional para adaptação de políticas públicas em vigor no tema. É na escola que a criança vai ter suprida não só as suas necessidades intelectuais, mas as suas necessidades afetivas, as suas necessidades sociais, as suas necessidades amorosas, inclusive, logicamente numa perspectiva da infância, né? Então a gente tem que valorizar esse tipo de ação, porque é esse tipo de proposta que muda as coisas, que transformam a sociedade. A gente não pode mais esperar que uma criança ali e outra ali tenham a sorte de encontrar professores que os olhem de uma forma a considerar suas particularidades e suas potencialidades. Isso tem que ser um projeto de Estado, não apenas de governo, mas de Estado. E agora nós vamos falar sobre o Museu das Culturas Indígenas, tradição, educação e interatividade que dá voz aos povos originários do Brasil. No coração de São Paulo, um espaço inovador preserva, valoriza e compartilha a cultura dos povos originários. O Museu das Culturas Indígenas
inaugurado em 2022, vai além de um simples acervo. É um território de resistência, diálogo e protagonismo indígena. O museu tem gestão compartilhada com o Conselho Indígena Atimirim, formado por lideranças indígenas do estado de São Paulo. A proposta é dar voz aos próprios indígenas na construção das narrativas sobre suas histórias, saberes e artes. Esse é o primeiro museu produzido, feito dentro da capital, que era uma necessidade nossa de a gente ter esse espaço como um espaço de fala, um espaço que as pessoas pudessem nos conhecer e entender esses povos que eram tão apagados dentro desse estado. Então, esse museu tem essa importância, né? E as exposições falam sobre nós. A exposição relata sobre nós, sobre a nossa espiritualidade, aqui fala sobre espiritualidade, sobre o modo de vida do povo Guarani, o que ele produz dentro da terra, e a importância que o Guarani tem para o mundo, né? Porque o povo Guarani é um dos povos mais antigos que tem, em população, tamanho de população. Então essa exposição fala muito sobre eles, né? Um exemplo desse protagonismo é a exposição coletiva Endu Porarã, organizada pelos representantes dos Guarani da região do Jaraguá, na zona norte da capital paulista. A mostra foi construída com base no diálogo e na escuta da própria comunidade, refletindo a luta contra a discriminação e o apagamento da cultura indígena. Essa exposição chama-se Endu Porarã, né, que fala, né, traduzindo, né, então ela fala escutar com o corpo. Então o que é escutar com o corpo, né, onde envolve toda a espiritualidade, né, de 4 grupos Guarani que representa essa exposição, né, então representa o povo Guarani Mbuá, que é meu povo, Guarani Kaiowá, Tupi Guarani e Guarani Nhandewa. Por meio da arte e da cultura, o Museu das Culturas Indígenas fortalece a memória ancestral e promove o intercâmbio entre indígenas e não indígenas. Um espaço essencial para aprender, refletir e reconhecer a riqueza e resistência dos povos originários do Brasil. Muito bonito o museu, vale a pena visitar. Fica bem ao lado do Parque da Água Branca, aqui na capital paulista, tá? Acompanhe tudo o que acontece no estado de São Paulo e também no Parlamento Paulista nas nossas redes sociais. Essa edição do Informe SP fica por aqui. Obrigado pela companhia. Continue na programação da Rede Alesp.